Neste terceiro bloco falaremos agora sobre a organização federativa sob a Constituição de 88. A Constituição ela vai prever ou estabelecer aquelas macronormas, a arquitetura normativa geral da estrutura de organização do Estado brasileiro em dois dispositivos centrais. O primeiro dispositivo é o artigo 1º. Ele vai dizer: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. No artigo 18, ele vai fugir um pouco dessa previsão aqui, mas aqui é um dispositivo muito mais principiológico. Quando ele precisa ser técnico, virar o artigo 18, ele fala: federação é isso. É a agregação entre União, Estados, Distrito Federal e município. Aqui vejam, né? A União não aparece como uma unidade autônoma, ela aparece como a agregação. Então, o dispositivo que organiza propriamente a federação é o artigo 18. Então, dizendo que eu tenho a União, Estados, Distrito Federal e municípios, sendo que Brasília é a capital federal, onde funciona o Distrito Federal. E aí vai prever alguns elementos integrantes do modelo organizacional, da estrutura administrativa brasileira, que é o território. Cada ente federativo terá o seu próprio, a sua própria previsão sobre outras estruturas administrativas fora da alçada da organização federativa. A União fala em território. Os estados, nós veremos que nós temos regiões metropolitanas e outras variações. Os municípios têm os distritos e as subprefeituras. O único que não tem nada disso é o Distrito Federal, e a gente vai falar mais sobre isso adiante no próximo bloco. Tá. Então, no desenho institucional, eu tenho a União. A União, os teóricos dizem que é a esfera federal ou nacional. Depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, na esfera federal ou nacional, né, é o todo, mas tem uma outra implicação que a gente já volta. Os estados dizem respeito à esfera regional. No federalismo dual é aquela segunda instância. Aí eu tenho o Distrito Federal, um ente atípico, e aí depois eu vou também explicar por que é um atípico, que é na verdade um ornitorrinco, né, que é a capital do país ou da União. E os municípios são os entes pertencentes à esfera local. Então o modelo brasileiro é nacional ou federal, regional, local. Então, essa é a linguagem que existe na organização federativa brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o ente nacional e os entes regionais. Os entes locais existem, vocês já devem, né, ter visitado, né, eles têm os distritos, as counties, as cidades, mas aí são organizações administrativas. A diferença do modelo federativo é que no modelo federativo essa descentralização, essa autonomia é garantida na própria Constituição e não admite devolução, ou seja, não admite mudança. No modelo federativo norte-americano, eu tenho garantias constitucionais quanto à União, Estados-membros. As outras formas de descentralização e de organização, condado, distrito, cidade, vila, é feita pelas leis dos próprios estados e vai depender da vontade dos próprios estados. Eu vou ter algumas modalidades de competência. Cada um desses entes, eles possuem o quê? Um rol de competências. O primeiro rol de competência é o que se chama de competência privativa. O que é uma competência privativa? Ela é restrita àquele ente federativo. Eu posso permitir a delegação, mas a regra é que aquilo é meu e você somente pode ter se eu permitir. Eu vou ter a competência compartilhada. Isso não é teu, é nosso. Ah, mas como é que a gente vai usar o que é comum? De acordo com regras condominiais.
Então, vamos ter aqui uma dinâmica de compartilhamento disso que é nosso. Eu vou ter a competência residual. O que é competência residual? O que não é expressamente meu ou dele, é teu. Se não está claro, se não tem previsão, é teu. Na dúvida, é teu. É isso que é a competência residual. É atribuída a um dado ente federativo na hipótese de inexistência de previsão expressa, atribuindo-lhes a outro ente federativo. A gente vai ver que aqui no Brasil, na Constituição de 88, é o caso dos Estados-membros. Competência política. Aí não é propriamente se ela é minha, tua ou nossa. É o tipo ou é a natureza da competência. Competência política é a de organizar política e administrativamente a minha forma de atuação. É a minha Constituição, são as minhas leis, é a minha estrutura administrativa, são os meus funcionários e servidores públicos, é a maneira como eu me organizo e ninguém vem dizer como eu me organizo. A competência administrativa é a competência de fiscalizar e executar serviços públicos e atos administrativos. Se eu vou ter minha empresa municipal de ônibus, que vai ser minha, se eu vou delegar, se eu vou ter patinetes motorizados, se todos vão andar na ciclofaixa, isso é uma competência administrativa minha. Eu como ente federativo autônomo. E aí eu tenho a competência financeira, que é a competência para arrecadar e despender, gastar recursos. Invariavelmente, a gente está falando aqui de tributos que cada ente federativo tem para garantir a sua arrecadação, funcionamento e fluxo de pagamento. Todo ente federativo terá esse rol de competências às quais vai se adicionar bens. Mas mais para frente eu falo sobre isso. Tá? Em relação às competências compartilhadas, eu tenho competências entre União, Estados e municípios previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Então, vamos aqui só olhar como é que se dá. Eu tenho aqui no artigo 23, que vai determinar o quê? É uma competência administrativa comum da União, Estados e municípios. Opa, vamos voltar aqui para mim. Então, essas são as competências comuns, União, Estado-membro e município. Depois eu vou explicar o porquê que tem essa diferenciação entre comum e compartilhada, que significa que os três entes federativos, para além do Distrito Federal, podem desempenhar aqueles mesmos ou executar aqueles mesmos serviços. Eu vou ter uma competência entre União e Estados, que é a competência compartilhada, ou seja, os municípios são um terceiro ignorado, que é a competição concorrente, comum. E aqui eu tenho a competência suplementar, que nada mais, nada menos é a competência concorrente com a inclusão do município. Então eu tenho essas três modalidades de competência compartilhada, ou seja, aquelas em que é nosso, nós podemos fazer. Competência comum. Executar serviços públicos, invariavelmente uma competência administrativa. Nós podemos legislar. Competência concorrente. Artigo 24, restrita à União e Estados, mas com a participação do município, que na linguagem da doutrina se chama de competência suplementar. Essas são as três principais modalidades de competência. Comum, que é uma competência administrativa, de execução e fiscalização de serviços. Competência concorrente, que é uma competência normativa, legislativa entre União e Estados, sendo que o município, em alguns temas, pode legislar também de forma compartilhada, e isso se denomina competência suplementar. Bom,
Então essa é basicamente um pequeno resumo. União, Estado e Distrito Federal podem legislar sobre o mesmo objeto determinado no artigo 24 da Constituição Federal, respeitando as regras do condomínio legislativo. Lembre-se, quando um bem é comum a todos, para não dar briga, precisa ter um condomínio, uma regra de condomínio. Depois a gente vai ver qual é essa regra de condomínio. Ela existe, mas não é tão clara assim. Aí eu tenho as competências comuns, que são aquelas competências entre todos os entes federativos que vão agir em conjunto para execução, prestação de um determinado serviço público. Para fora desse conceito, eu tenho a competência residual, que é reservada ao Estado. A competência residual é aquilo, como eu mencionei, se não é previsto expressamente para você, União, para o município, então é teu, é o resto. Tá. Nos Estados Unidos, o modelo também é residual, mas nos Estados Unidos eu tenho um rol bem reduzido de competências da União. Então o que sobra é muita coisa. No Brasil eu tenho de um lado competência privativa da União, do outro lado competências privativas dos municípios e lá no meio os Estados-membros. Okay? Cada ente federativo detém autonomia. Autonomia política. Então, eles promovem suas próprias eleições, organizam suas leis de regência e dinâmica de funcionamento dos poderes. Autonomia federativa, que é o ente federativo ter a competência, a capacidade de escolher a maneira pela qual desempenhará suas funções. É aquilo que eu mencionei. Eu vou ter meu quadro próprio de servidores públicos ou eu vou terceirizar? Meu serviço de ônibus vai ser de uma empresa pública minha ou vai ser alguém que eu vou contratar? Eu vou ter o meu próprio serviço de coleta de lixo, feita pela empresa Pedrurbe, ou eu vou conceder para a empresa CERS, que trabalha em outro estado e vem aqui prestar o serviço. E autonomia financeira orçamentária, que é a capacidade de um ente federativo criar suas próprias fontes de receita e organizar as suas despesas. Aqui que muitos dizem que na PEC, a Federação Brasileira, e é um dos temas do novo Pacto Federativo, da PEC do Pacto Federativo, que busca agregar municípios com menos de 5 mil habitantes ou que tenham no máximo 10% de receita própria, ou seja, que são dependentes de repasses de receitas da União e dos Estados. Então essa PEC federativa vira e fala, olha, quem não tem autonomia não pode ser um ente federativo. Tá. Vamos começar com a União. A União é o nosso grande gigante, ou ele tem um papel muito mais acentuado se eu for comparar, por exemplo, aos Estados Unidos. O que a União é responsável por? Ela que mantém a soberania nacional. Então, ela que vai resguardar o quê? Fronteiras. Segurança nacional. Não venham nos invadir, aí vem as Forças Armadas. Tá? Ela mantém as fronteiras, o policiamento das fronteiras, mantém o Exército, as Forças Armadas. Ela que também faz o quê? A pacificação federativa. Tudo aquilo que pode gerar conflito. A Constituição de 88 vai olhar e vai falar, isso é teu, União. Eu tenho petróleo na minha costa, no meu mar territorial. Petróleo está lá, eu sou Santos, eu sou Ilhabela, eu sou Vitória, eu sou Rio de Janeiro. Petróleo está lá. Isso é da União e aí vai ter repartição de royalties. Eu tenho minério, da União vai ter repartição de royalties. Então, a Constituição ela vai olhar e vai falar, União, você é responsável por garantir a soberania nacional, ponto 1. 2, você vai ficar com aquelas competências ou bens que geram confusão, é a grande mãe, sábia e cautelosa. Opa, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais estão brigando na seca de 2014 sobre o que fazer com a água do rio que margeia os 3 estados. Esse rio é da União. Porque senão um brigaria com o outro. E veio a ANA, Agência Nacional de Águas, tentar pacificar. E
proteção a grupos minoritários e com o objetivo de padronizar tratamento. Então é a famosa questão dos índios, né, dos indígenas. Eu tenho lá um estado do centro-oeste, né, com seu cinturão agrícola, e de repente eu tenho as reservas indígenas. Se dependesse daquele estado ou daquela população que está ali muito próxima da reserva indígena, daquele grupo cultural que é bem minoritário, qual que seria a tendência humana? A maioria se sobrepõe sobre a minoria. Para evitar e para garantir essa igualdade, para evitar o absolutismo da maioria, o que a Constituição faz? Territórios indígenas, bens culturais. Né? Isso é da União. Aí se evita que aquele estado mais pobre, por exemplo, possa querer explorar um bem cultural, tipo, né, aquelas cavernas lindas com estalactites, estalagmites, que seriam objeto de mineração por uma empresa, uma mineradora, porque aquele estado precisa empregar gente. A União vira e fala, isso é meu. Ou reserva indígena é território meu. Quem manda lá sou eu. Quer brigar? Vai brigar comigo. Não com os indígenas. Então, a Constituição ela vai estabelecer essa regra de distribuição de bens e competências. Tudo aquilo que for central à manutenção da soberania nacional, tudo aquilo que pode gerar conflito entre os entes federativos e tudo aquilo, né, que envolva a proteção de grupos minoritários e padronização de tratamento é da União. Eu lembro uma época que eu estava conversando com uma empresa estatal, né, com o presidente de uma empresa estatal responsável por desenvolver a infraestrutura rodoviária no estado. E aí ele, né, criticava muito a proteção, né, e a necessidade de intervenção quando, naquela construção daquela rodovia, alguém encontrava um bem histórico, cultural, um artefato. Ele falava, meu Deus, Pedro, quando encontro uma louça, uma peça de cerâmica, a minha obra vai levar o dobro do tempo. E aí o governador vai ficar me ligando e falando, figura, tem a eleição agora para acontecer. E aí os empresários estão me pressionando porque essa rodovia vai levar ao porto de XYZ e é necessário para o escoamento da produção. Esse é o cuidado que a Constituição tomou. Porque se dependesse do interesse econômico, da vontade majoritária daquele Estado, que vai ser impactado diretamente, seja por um patrimônio histórico-cultural, seja por, né, grupos indígenas minoritários, a tendência seria que o interesse daquela localidade prevalecesse. A Constituição é sábia e fala, nesse caso, é da União. Tá? Então, o primeiro exemplo, né, eu vou ter, né, de lagos e rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites de outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, é bem da União. É o caso da soberania nacional. O segundo exemplo é os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive os de subsolo. Vai gerar confusão entre Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado do Amazonas. Estados são diferentes, né? Uns mais ricos, outros menos, inclusive em riquezas naturais. A Constituição vira e fala, isso é da União. Tá? E aí as terras tradicionadas ocupadas pelos índios. Tá? Nessa linha, eu vou ter também a definição de quais são as competências administrativas. Os bens estão onde? No artigo 19. As competências administrativas, desculpe, no artigo 19 não, vai estar no artigo 20. Competência administrativa no artigo 21. Então, declarar a guerra e celebrar a paz. Soberania nacional. Emitir moeda. Soberania nacional e também pacificação e padronização. Explorar diretamente, mediante a autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético. Pacificação e padronização. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
Ou seja, um Estado poderia ser mais conivente com o trabalho escravo, com o setor sucroalcooleiro porque é muito presente naquele Estado. Tá? Proteção de grupos minoritários ou hipossuficientes. Tá? É o exemplo 3. Então, essa é a lógica de repartição de competências, bens, seja as competências administrativas, seja as competências legislativas, como é o caso, por exemplo, de comércio exterior e interestadual, soberania nacional e pacificação, né? E assim por diante. Então, aqui o mais importante era que vocês entendessem a lógica para compreender o artigo 20, 21 e 22. Por que que esses bens ficaram com a União e não com os Estados-membros? Aqui nós temos a razão. Nos vemos no próximo bloco.